Meu nome é Alice, tenho 33 anos e hoje carrego dentro de mim uma história que mudou completamente a minha vida. Talvez eu esteja escrevendo isso para aliviar a culpa, ou talvez porque, no fundo, eu ainda não sei se me arrependo de verdade, mas o que eu vivi me marcou de um jeito tão profundo que não tem volta. Sou casada com o Ricardo há quase 10 anos. Ele sempre foi um bom marido, pelo menos no sentido prático da palavra, trabalhador, responsável, nunca deixou faltar nada em casa. Mas o amor, aquele fogo que nos uniu no começo, foi se apagando com o tempo. A rotina, o cansaço, as obrigações, tudo isso foi transformando nosso casamento em uma convivência pacata, quase como dois colegas que dividem o mesmo teto. Eu ainda tentava manter o carinho, mas parecia que ele não me enxergava mais como mulher. Foi nesse vazio que Gustavo entrou na minha vida. Ele era meu colega de trabalho, um homem atento, observador, com uma presença que se fazia sentir em cada detalhe. Diferente de Ricardo, ele reparava em mim. Reparei nisso logo nas primeiras vezes em que conversamos. Ele elogiava meu cabelo, dizia que meu sorriso mudava o clima do escritório. Notava até quando eu estava de mau humor, coisas pequenas, mas que faziam eu me sentir viva novamente. No início, tentei ignorar. Era perigoso. Eu era casada e Gustavo sabia disso. Mas quanto mais eu tentava me afastar, mais o destino parecia nos empurrar um para o outro. Comecei a me arrumar mais para ir ao trabalho, sem nem perceber. Um batom novo, um vestido que destacava minhas curvas, um salto mais alto. Não era para Ricardo, era para Gustavo. A primeira vez que senti que algo estava fora do controle foi numa sexta-feira à noite. O escritório estava vazio. Todos já tinham ido embora, mas nós dois ainda terminávamos relatórios. O silêncio era quase sufocante, só o barulho das teclas e da chuva do lado de fora. Em certo momento, levantei para buscar um documento e nossos olhos se encontraram. O olhar dele não deixava espaço para dúvidas. Era desejo. Meu corpo respondeu na hora, mesmo que minha mente gritasse para parar. Naquela noite, ele me deu uma carona. O clima dentro do carro era denso, carregado de algo que não conseguíamos mais esconder. Quando o carro parou diante da minha casa, ele tocou minha mão por um segundo. Foi rápido, mas suficiente para que eu passasse a noite inteira pensando naquilo. Dias depois não resistimos mais. Estávamos novamente sozinhos, o carro parado numa rua discreta, a chuva batendo no vidro. Gustavo me olhou e não disse nada. Apenas se inclinou e me beijou. Um beijo intenso, cheio de urgência, que parecia guardar toda a fome contida até ali. Eu não resisti. Pelo contrário, me entreguei de corpo inteiro. E foi nesse momento que tudo mudou. Entre beijos, carícias e respirações aceleradas, acabamos indo longe demais. Não havia raciocínio, não havia freio. Só havia o desejo dominando cada gesto, cada segundo. E no meio de toda essa pressa, não usamos proteção. Naquela noite, deitado ao lado de Ricardo, quase não consegui dormir. Minha mente gritava que eu havia cruzado a linha proibida, que nada mais seria como antes. Mas meu corpo ainda ardia com a lembrança de Gustavo. E essa lembrança era tão viciante que apagava qualquer noção de arrependimento. O medo começou a crescer dias depois quando percebi que minha menstruação estava atrasada. Eu tinha parado de tomar anticoncepcional naquele mês por causa de alguns efeitos colaterais. Planejava voltar na próxima consulta médica, mas não deu tempo. E agora, justamente no momento mais insano da minha vida, eu estava exposta. Passei noites em claro, imaginando as consequências. E se eu engravidasse? E se Ricardo descobrisse? E se minha vida virasse pó por causa de uma noite? O terror me consumia, mas, contraditoriamente, o desejo não diminuía. Pelo contrário, eu queria ver Gustavo de novo. Ele também não se afastou. Pelo contrário, começou a me procurar ainda mais. Uma tarde me chamou para conversar em um café discreto. Lembro de suas mãos segurando as minhas por baixo da mesa, seus olhos fixos nos meus. Alice, eu não consigo parar de pensar em você. Meu coração disparou, dividido entre o medo e a excitação. Tentei argumentar, mas e se alguém descobrir? E se algo acontecer? Ele apenas apertou minha mão e respondeu:
Aconteça o que acontecer, eu quero você. Na semana seguinte, inventei uma desculpa para Ricardo e fui ao encontro de Gustavo em um motel afastado. Eu tremia da cabeça aos pés, mas cada olhar dele me fazia esquecer do mundo. Passamos horas juntos explorando cada detalhe, cada curva, cada gesto. Mais uma vez, não houve proteção. Eu sabia o risco que corria, mas era como se a razão tivesse sido apagada do meu corpo. Só havia fogo, só havia ele. Quando voltei para casa, Ricardo estava dormindo no sofá, exausto, como sempre. Olhei para ele e senti um vazio esmagador. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. E isso, de certa forma, me dava ainda mais coragem para continuar. Era cruel, mas era verdade. Meu vício em Gustavo se tornou rotina. Usávamos qualquer desculpa para nos encontrar. Reuniões falsas, idas rápidas ao banco, até almoços que viravam tardes inteiras em quartos alugados. A cada encontro, o desejo ficava mais forte, e o medo também. Eu me sentia como se estivesse vivendo duas vidas completamente diferentes. A esposa dedicada que todos viam e a mulher incendiada que Gustavo revelava. Ricardo começou a notar. Pequenos detalhes, olhares mais longos, perguntas atravessadas. "Você tá bem?", que em vez de cuidado trazia julgamento disfarçado. Eu respondia sempre o mesmo. "É só trabalho." Mas por dentro eu sabia que a máscara estava começando a rachar. Até que em uma noite, Ricardo me encarou fixamente e perguntou sem rodeios: "Você tem outro homem, Alice?" Meu coração quase saiu pela boca. Neguei, obviamente. Disse que ele estava imaginando coisas, que era só cansaço, só estresse. Ele não respondeu. Apenas me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto antes, como se pela primeira vez em anos ele realmente estivesse me enxergando. No trabalho, Gustavo ficou mais impaciente. Queria que eu tomasse uma decisão. "Alice, eu não quero mais me esconder. Eu quero você só para mim", disse uma noite depois de mais um encontro clandestino. Eu não respondi. Não tinha forças para escolher. Mas o destino escolheu por mim. Eu achava que poderia me equilibrar entre dois mundos por mais um tempo, mas a vida sempre dá um jeito de cobrar a fatura quando mais nos iludimos. Bastou um detalhe banal para o castelo de cartas começar a ruir. Um e-mail mal fechado, um recibo de reunião externa que não batia com o relatório de ponto, uma mensagem de Gustavo chegando tarde demais, um emoji que não deveria estar no meu celular à meia-noite de uma terça-feira. Não foi uma explosão única, foi uma infiltração lenta que foi umedecendo os alicerces do que eu chamava de lar. E então, numa noite que tinha tudo para ser comum, Ricardo simplesmente disse: "A gente precisa conversar agora." Sentei na mesa como quem vai a um julgamento. Ele colocou o celular sobre a madeira e respirou fundo. "Alice, eu não quero brigar. Eu só quero a verdade." Tentei encontrar uma frase que me salvasse, uma justificação que, mesmo frágil, me desse alguns dias a mais de neblina, mas a névoa já tinha se dissipado. "É o Gustavo, não é?" Ele soltou num sussurro que soou mais alto do que qualquer grito. O silêncio que eu fiz foi a confissão mais cruel. Ricardo não explodiu, não bateu a mão na mesa, não me acusou como nos filmes. Ele apenas murchou. E ver um homem murchado é mais do que qualquer tempestade. Eu tentei dizer que foi um erro, que perdi o controle, que me senti invisível. Palavras com gosto de desculpa, mesmo quando eram verdade. Ele escutou tudo em silêncio, como quem recolhe cacos depois que o vaso espatifou. Então perguntou o que mais me apavorava a ouvir. "Vocês se cuidaram?" O ar ficou denso. Senti a culpa nascer de novo, crua, sem maquiagem. Meu silêncio respondeu por mim. Ele fechou os olhos e naquele gesto eu vi anos de nós se apagando. "Eu preciso sair um pouco", ele falou pegando as chaves. A porta se fechou com um som simples, mas como se o teto tivesse descido alguns centímetros sobre a minha cabeça. Fiquei sozinha, abraçada a mim mesma, imaginando os próximos minutos, as próximas semanas, a próxima vida. Gustavo ligou, 2 vezes, 3. Eu não atendi. Mais tarde, mandei uma mensagem breve. "Ele sabe." A resposta veio quase instantânea, como se ele tivesse engolindo o ar desde a última ligação.
Então, por favor, não volta atrás, deixa eu te cuidar. Eu olhei para aquelas palavras e entendi que para ele a exposição era quase um alívio, o fim da clandestinidade. Para mim, a luz acesa no quarto escuro era incômodo, susto, ferida sem curativo. Ricardo não voltou naquela noite, nem na seguinte. Dormi com as luzes acesas, como quem teme fantasmas. No trabalho, vesti a armadura do profissionalismo, reuniões cronometradas e e-mails com vírgula no lugar certo, a blusa impecável. Nas entrelinhas, o nervosismo de quem carrega dinamite no bolso. Gustavo me encontrou no corredor e segurou meu olhar por tempo demais. Vamos conversar fora daqui, sussurrou. Eu recusei com a cabeça, mas minhas pernas obedeceram. 2 quadras adiante, entramos num café pequeno que parecia existir só para escutar segredos. Ele pegou minha mão sobre a mesa e eu não retirei. Eu vou te assumir, disse. Eu vou estar com você em tudo, inclusive no que vier. O que vier era exatamente o que me esmagava, porque no meio de tudo havia uma contagem mental que eu não conseguia parar de fazer. Dias, ciclos, atrasos. Eu já tinha levado um susto antes e jurado para mim mesma que seria o último. Mas promessas feitas dentro da culpa muitas vezes não resistem a um toque, a um carro estacionado em rua deserta, a uma lâmpada de abajur acesa em quarto alugado. E então me vi diante do pequeno retângulo branco no banheiro, esperando linhas aparecerem. O coração na garganta, a mão fria, a visão oscilando. Quando a segunda linha começou a surgir como um sussurro que vira grito, eu me apoiei na pia para não desabar. 2 linhas, claras, inquestionáveis. Sentei no chão com o teste ainda quente na mão. O mundo que já estava inclinado virou de cabeça para baixo. Minha primeira reação não foi alegria nem horror absoluto. Foi um silêncio de vácuo, como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Depois a avalanche. E se for do Ricardo? E se for do Gustavo? E se eu tiver colocado 2 vidas numa roleta russa? Escrevi para Gustavo, sem pensar. Preciso te ver agora. Encontramo-nos no estacionamento do prédio, dentro do carro que já conhecia a nossa história, desde a noite em que tudo começou. Entreguei o teste para ele como quem entrega um bilhete de resgate. Ele segurou, olhou para mim e sorriu. Não um sorriso de ironia, mas de promessa. Eu vou estar aqui, repetiu, como se fosse um mantra. Se for meu, eu vou te dar o mundo. Se não for, eu vou te dar a mão do mesmo jeito. Eu queria conseguir me segurar naquela frase, mas a correnteza por dentro era mais forte. Ricardo precisava saber, não por virtude, mas por decência. Ele voltou em casa 2 dias depois para buscar roupas. Entrou sem tocar em nada, como se os objetos fossem cercas elétricas. Eu estava na cozinha, o teste dentro de uma gaveta, a notícia pesando nos meus braços. Ricardo, comecei. Ele não me olhou. A gente vê isso com um advogado, Alice. Eu não consigo falar agora. Respirei fundo, tirei o teste da gaveta, coloquei sobre a bancada. Eu estou grávida. Ele congelou no corredor, sem virar. De quanto tempo? Perguntou ele. Eu não sei ao certo. Ele apoiou a mão no batente da porta, abriu a boca 2 vezes antes de conseguir som. Você me tirou até o direito de saber se eu sou pai sem precisar de calendário e matemática, ele disse. Calmo demais, e isso é uma violência que eu não sei como perdoar. A palavra violência atravessou minha pele como lâmina fria. Tentei explicar o inexplicável, o vazio que me empurrou, o descuido, a ilusão tosca de que nada aconteceria comigo. Eu te amei, Alice, ele falou, finalmente me encarando. E por muitos anos achei que isso bastava. Talvez o que eu chamei de amor virou hábito, e eu não vi. Mas eu jamais te teria machucado assim. Ele recolheu as roupas, colocou-as numa mala pequena e saiu. Não bateu à porta. Fechou com cuidado, como quem se despede de um quarto de hospital. Os dias seguintes foram uma sequência de salas de espera, exames e um calendário riscado com caneta que borrava. A médica falou com voz neutra.
Pelas medidas, a concepção é de cerca de... E uma janela de data se abriu como um corredor que dava em 2 nomes. O intervalo era estreito, e mesmo assim, bastou para que a dúvida se tornasse personagem da história. Saí do consultório com fotos em preto e branco nas mãos. Aquelas sombras que, para quem olha de fora, são abstratas, mas para quem segura, são mundos inteiros. Sentei no banco do corredor e chorei de um jeito silencioso, sem soluço, como se as lágrimas estivessem cumprindo uma agenda atrasada. Gustavo me esperava no estacionamento. Eu entreguei a ele as imagens. "É nosso?" perguntou ele, com a esperança escorrendo pelos olhos. "Eu não sei", respondi, e foi a frase mais honesta que disse. Ele sentiu como quem recebe uma sentença e decide que vai cumpri-la com dignidade. "Eu vou estar aqui", repetiu. 3ª vez. Talvez a única coisa estável na nossa montanha-russa. Em casa, o apartamento parecia maior e mais vazio. Tirei molduras da estante que tinham nossa foto na praia, encaixotei porta-retratos, tirei alianças de gesso da prateleira alta. Cada objeto removido deixava uma marca quadrada na parede, retângulos mais claros que o resto. Era feio e verdadeiro. As paredes guardam as sombras do que ficou ali pendurado tempo demais. À noite, deitei na cama que agora tinha metade a menos de respiração e uma multiplicação de pensamentos. Toquei a barriga quase por reflexo. Houve medo e houve também um sopro tímido de proteção, como quem abraça uma chama no vento. Ricardo pediu que os advogados falassem por nós. Eu aceitei, não por frieza, mas porque não havia frase que costurasse um tecido tão rasgado. Mesmo assim, ele me escreveu um e-mail curto, sem adjetivos, perguntando se eu já tinha decidido pelos próximos passos. Respondi dizendo que seguiria com a gestação e que, assim que possível, faríamos o que fosse necessário para que a verdade fosse respeitada, doendo em quem doesse. Eu não sabia se estava dizendo isso a ele ou a mim mesma. Gustavo quis comemorar, levar flores, comprar berços imaginários. Pedi que respirasse comigo, que não escrevêssemos histórias inteiras sobre páginas que ainda estavam em branco. Ele concordou, mas viu o brilho do impulso no fundo do olhar. No trabalho, o circuito do café passou a ser um campo minado. Sussurros que paravam quando eu entrava, conversas que desviavam de assunto. "Você está bem?", que em vez de cuidado, trazia julgamento disfarçado. Gustavo tentou me blindar. "Deixa falarem, passam." Palavras otimistas têm pouco efeito quando os olhos já fizeram o estrago. Decidi pedir licença por alguns dias. Ficar em casa me parecia seguro e perigoso ao mesmo tempo. Segurança de menos olhos, perigo de mais pensamentos. Foi nesse intervalo que a ficha caiu de vez. Eu teria de me inventar de novo. Não era sobre escolher um homem, era sobre recolher quem eu tinha me tornado. Eu tinha sido a mulher que buscou vida fora de uma casa morna. A amante que confundiu chama com cura. A esposa que mentiu pensando que organizava o caos. Agora, eu precisaria ser a pessoa que olha para as consequências com coragem. Liguei para minha mãe, para uma amiga antiga, ouvi conselhos bons e ruins. Chorei com a água do banho para ninguém ouvir, dormi no sofá porque a cama tinha a forma da ausência. Encontrei Ricardo uma última vez num cartório de manhã cedo, quando as filas ainda não tinham tanta história para contar. Ele estava de camisa clara, barba sem fazer. Olhou para mim com uma serenidade triste. "Cuida de você", ele disse, assinando os papéis, "e cuida do que vier." Engoli seco. Eu quis... Comecei, mas parei. Oferecer migalhas é outro tipo de crueldade. "Eu vou fazer o exame quando for a hora", ele completou, sem dureza. "Eu mereço saber, e sendo meu ou não, essa criança merece a verdade." Assenti. Ele saiu sem olhar para trás. Eu fiquei parada, segurando uma pasta azul que parecia pesar mais do que o prédio. Voltei para casa e sentei no chão da sala. Fotos em preto e branco ao lado, um copo d'água que eu esqueci de beber.
o celular com mensagens de Gustavo que eu ainda leria. Pela janela, a cidade fingia a normalidade. Buzinas, cachorros, vizinhos que penduram lençóis, crianças que correm. A vida implacável continuava. Eu apoiei a cabeça nos joelhos e deixei que a verdade chegasse inteira. Eu tinha mudado o rumo de 3 vidas numa sequência de decisões que tinham o mesmo DNA, o desejo de me sentir viva. Talvez isso diga algo feio sobre mim, talvez diga algo profundamente humano. Talvez as duas coisas. Você me escutou até aqui? Eu quero te fazer perguntas que eu ainda estou aprendendo a responder. Você acha que pecado é só o ato, ou também o silêncio que vem antes dele? Quando a gente para de falar sobre o que dói, você acha que amor sem presença vira canção sem voz? Você acha que desejo é sempre inimigo? Ou ele pode ser bússola quando a gente aprende a ler o mapa? Eu errei quando não usei proteção. Eu errei quando acreditei que podia atravessar um rio sem me molhar. E ainda assim, eu olho para frente. Não porque eu mereço absolvição automática, mas porque viver é continuar mesmo que a plateia vá embora. Eu não sei o desfecho perfeito. No momento certo, farei o exame que dirá o que nenhum calendário conseguiu. E qualquer que seja a resposta, eu vou encará-la sem desviar os olhos. Gustavo disse que ficará. Ricardo pediu distância e verdade. Talvez a minha tarefa agora seja aceitar que amar pessoas também é aceitar que elas podem não